Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e eu tenho uma ideia que pode acabar com a doutrinação nas escolas do país inteiro, quiçá do mundo todo. Doutrinação nas escolas é um dos maiores inimigos, um dos maiores problemas, não só da direita, mas do país. O país todo perde com isso, porque os professores deixam de ensinar de verdade e ficam gastando tempo doutrinando, ensinando ideologia, enfim, acabando com a mentalidade do jovem, e o jovem vira um completo idiota, um adulto idiota que vai fazer cagada a vida inteira. Assiste esse vídeo até o final para você entender, e se você achar que faz sentido, você vai compartilhar esse vídeo para o número máximo de pessoas para a gente conseguir acabar com esse mal que assola o mundo inteiro praticamente. E eu tenho certeza que se a gente não acabar, a gente pode diminuir drasticamente a doutrinação nas escolas do país, quiçá do mundo todo. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar, eu preciso dizer que essa ideia que eu tenho, ela veio, na verdade, de um post do Escola Sem Partido. Se você não conhece o Escola Sem Partido, você precisa conhecer e acompanhar o perfil deles. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o Instagram do Escola Sem Partido, que faz um trabalho fantástico aí, alertando as pessoas, denunciando e combatendo a doutrinação. Então, eles fizeram esse post aqui, onde eles falam que se o Bolsonaro ele falasse abertamente sobre isso, ele falasse para gravar as aulas, praticamente acabaria com a doutrinação. Por quê? Porque uma coisa que você tem que entender é o seguinte: o que faz um professor doutrinar em sala de aula? A gente está combatendo aí o CONAI, né? O que é o CONAI? Para quem já me acompanha aqui, eu já falei do CONAI antes. Se você é de direita, você em algum momento já ouviu falar nisso, já viu algum vídeo de um apelo para a gente combater o CONAI. Mas o CONAI foi a Conferência Nacional de Educação que teve e a militância deita e rola em cima disso. Né? Então nós temos toda a estrutura de ensino brasileira, é uma porcaria, o sistema todo é uma porcaria. Nós temos o MEC, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, enfim, nós temos vários setores que estão corrompidos, estão na mão de esquerdistas, e eles são utilizados para criar essa estrutura já de doutrinação. Né? Então, o material didático já vem doutrinado, já vem doutrinando, né? O material já vem, e o professor ele já sai da universidade já com a cabeça de militante pronto para doutrinar. Ele tem a missão de doutrinar. Um país onde o patrono da educação é o Paulo Freire, que era um militante, que era um comunista, ele desenvolveu toda essa ideia, né, que foi passada aí para os professores, de que em sala de aula eles são agentes de transformação e vão transformar aquela pobre criança numa moléstia de um militante. Enfim, nós temos toda a estrutura, mas o que de fato faz um professor militar, um professor ser um militante, um professor doutrinar, o que faz não é a estrutura, é o professor em si. Então, se nós mudarmos toda a estrutura, coisa que pode acontecer, mas vai levar muito, muito tempo para acontecer, mas imagina que de repente nós mudamos toda a estrutura. Ainda você tem lá na sala de aula o professor militante, tá? Que inclusive eles deixam claro que com lei, sem lei, passando ou não passando, projeto deles, eles vão militar, tá? Eles vão doutrinar, eles fazem isso com a matemática, cara, matemática gay que eles inventaram, né? Matemática trans. 2 mais 2 é travesti, não é 4, é travesti. Então, o professor é o militante. O que você pode fazer para barrar um professor militante, um professor doutrinador, é vigiá-lo. Ele só não vai fazer isso se alguém tiver de olho nele. Ou, claro, de olho. Se tem um pai na sala, claro que ele não vai militar, claro que ele não vai doutrinar. Mas os pais não podem estar na sala. Eu não posso estar na sala de aula do meu filho o tempo todo, certo? Mas e se ele souber que está sendo ouvido e filmado? Ele também não vai. Então nós vamos correr atrás de colocar nas escolas a câmera com áudio para ouvir o que ele está falando e ver, porque câmera só a câmera que só grava a imagem serve para nada, tá? A câmera que só grava a imagem, ela tá ali para vigiar o aluno. A câmera que vigia o professor, ela tem que ter áudio, porque é o que ele fala, tá certo? Então só filmar não serve para nada. Tem que ter vídeo, mas tem que ter áudio também. O áudio é muito mais importante do que o vídeo. Então o post dá essa ideia, que se o Bolsonaro falasse que é para as pessoas gravarem, se ele desse esse comando, se ele incentivasse, se ele falasse com o alcance que ele tem, né, como todo mundo está olhando para ele, de todos os lados, se ele falasse para as pessoas começarem a gravar as aulas, então pronto, imagine, cara, como isso ia ferver, como a esquerdalha toda ia ficar louca, como a mídia ia ficar louca, como o STF ia fazer lei que não podia gravar, imagine o reboliço que ia dar no país inteiro. Mas imagine o medo
que os professores iam ficar sabendo que alguns dos alunos que estão lá, os pais são bolsonaristas. Porque é evidente, né, se na eleição nós tivemos ali o Lula e o Bolsonaro quase empatados, né, o Lula ganhou ali por mixaria, ganhou por mixaria, e aí tem um grupo que não votou, mas enfim, nós temos ali 40% do eleitorado bolsonarista. Se você tem uma sala com 30 alunos que você tiver ali, então 12 ali pelo menos, os pais são bolsonaristas. É a média, certo? E mesmo que fosse menos, o cara pensasse, pô, se um desse aqui, o pai for bolsonarista, e seguiu o que o Bolsonaro falou, o cara meteu um gravador ali na mochila do filho, o aluno tá gravando, e o cara, pronto, o professor já recuou. Eu quero que você pense no seguinte, vocês se lembram, claro, assim que o Bolsonaro entrou, ele deu uma facilitada, uma leve facilitada, foi muito pouco, mas facilitou ali o porte de arma, né? A compra de arma, a posse, o porte de arma. E o número de pessoas armadas cresceu, e nem cresceu tanto assim, mas cresceu. E o que aconteceu com o número de assaltos, de homicídio, enfim, o que aconteceu com tudo isso? A criminalidade foi caindo. Por quê? Porque o bandido não sabia mais quem estava armado e quem não estava. Claro que ele imaginava, a maioria não está. Mas aquele ali, talvez aquele ali esteja. E aí o bandido, ele tinha medo de assaltar, e eles passaram a assaltar menos. Não que eles não assaltaram mais, mas começaram a assaltar menos. Entende? Tá entendendo a lógica até aqui? Então, se o Bolsonaro desse esse decreto, falar assim, olha, não decreto, mas se ele convidasse as pessoas, olha, comecem a gravar as aulas, mande seus filhos gravarem as aulas. Então, pronto, tudo pararia. As pessoas começariam tudo esse assunto de gravar aula, entraria nos tópicos ali, tal, e os professores morreriam de medo. Os militantes, claro, né? Que nem todo professor é militante. Só a maioria, mas não é todo. Mas o Bolsonaro não vai fazer isso. Eu não sei porquê, não sei se ele tem medo, não sei se ele não quer, se ele não acha certo, não sei se ele é mal assessorado, se quem tá perto dele não dá essas ideias, não sei. Se eu tivesse perto dele, com certeza eu falaria isso. Mas não sei por que ele não faz isso, tá? Mas ele não faz, infelizmente. Gostaria que ele fizesse. Mas se ele não faz, nós podemos fazer. Nós podemos falar disso, nós podemos dar essa ideia, nós podemos falar para todo mundo e criar essa consciência. E não só falar entre nós. Veja, o mais importante aqui não é que você comece a gravar. E aí você vai falar assim, cara, mas como eu vou gravar as aulas? Como meu filho vai gravar as aulas se o celular em sala de aula está proibido? Porque está proibido o celular em sala de aula. Claro, e está proibido simplesmente por causa disso. Para que os alunos não gravem, porque muitas denúncias começaram a aparecer. E aí proibiu-se, então, de levar celular para a sala de aula. Não pode, meus filhos não podem levar celular para a sala de aula. Mas, existem pequenos gravadores, bons gravadores, de vários tamanhos, de vários formatos, gravam apenas o áudio, e é o necessário, é o que precisa, é gravar o professor falando a besteira, mas tem diversos, você acha em tudo que é lugar, você acha na Shopee, você acha no Mercado Livre, você acha em vários sites, esses gravadores, de vários preços, alguns são um pouco mais caros, claro, mas, cara, pensa só, eu vou pagar R$300 no gravador? Pensa só que você está pagando R$300 para proteger o seu filho da doutrinação. Sabe quanto que custa uma arma em média? Uma arminha mais ou menos, R$6.000, R$8.000, R$10.000. E se você pudesse, se tivesse fácil o porte, talvez você fosse comprar um. Eu vivo falando que tem que liberar o porte de arma. Né? Não quer dizer que eu vou comprar uma, mas que tem que liberar, tem. Eu sei o benefício que tem o porte de arma. Né? Tanto para quem tem arma e para quem não tem. Como, por exemplo, a taxa de crime diminui, os bandidos evitam assaltar, evitam roubar, porque ele não sabe se eu voltar armado. Ele olha pra mim e fala assim, será que aquele cara tem arma ou não tem arma? E aí talvez ele não me assalte. Eu já ganho, não tendo, entende? Então o mais importante aqui não é nem se você ter o aparelho. Não é nem se você comprar o aparelho e colocar na mochila do seu filho. Não é nem isso importante. O importante é essa ideia. Essa ideia de você incentivar as pessoas a gravarem as aulas. Isso tem que expandir, isso tem que ir para todo lado. Isso tem que virar consenso. Tem que todo mundo falar disso, a direita inteira tem que falar sobre isso, e tem que entrar nos tópicos trends do Twitter, do X. Entende? Tem que influenciadores fazerem vídeos falando sobre isso. Meu canal é pequeno aqui, eu tenho pouco acesso, mas se você aí conseguir falar disso para outras pessoas, e essas pessoas falarem para outras pessoas, e enfim, essa ideia correr Brasil afora,
Então, daqui a pouco, todo mundo está falando sobre essa questão. Gravar as aulas, gravar as aulas, gravar as aulas. Todo mundo está divulgando. Eu não vou deixar aqui um link para você comprar o aparelho. Tá? Por quê? Porque minha ideia aqui não é fazer negócio vendendo o aparelho. Aqui eu quero passar a ideia. De fato, eu acredito que essa ideia pode dar certo, que vale a pena fazer isso. Pode não, acredito que vai dar certo. Vai dar certo se as pessoas começarem a falar. Né? Só eu falar não vai dar certo. Mas, por exemplo, você aí, de repente você está vendo esse vídeo e você tem um comércio. E você pode divulgar, compra esse aparelho, divulga e vende, caramba. Divulga a ideia e vende o aparelho e ganha dinheiro. Você vai ajudar a mudar o país e você vai ganhar dinheiro vendendo esse aparelho. Entende? Pessoal, presta atenção. Essa ideia do aparelho, do gravador, ser levado escondido na mochila do seu filho. Tem gravador em formato de caneta, de pendrive, de chaveiro. E eles gravam por horas. Você pode mandar ligado, a criança volta e você desliga na sua mão. Entende? Vai gravar tudo, o dia da criança inteiro. Ah, mas depois eu vou ter que ouvir 5 horas de gravação? Não é isso. Não é isso. Você, pai, não coloque a responsabilidade da criação do seu filho sobre outra pessoa. Você tem que ter o hábito de conversar com seus filhos, de olhar o material didático, de perguntar o que está acontecendo. Você tem que ter esse hábito. Você não pode colocar a responsabilidade de alguém criar, de educar bem, do professor militar ou não, em cima de outra pessoa. É você que precisa ter o cuidado. E aí, numa conversa, eu converso pra caramba com os meus filhos, eu pergunto tudo o que aconteceu lá, exatamente tudo, eles têm que me contar tintim por tintim. E aí, se eles falarem assim, a professora falou de tal assunto, falou? Aí eu vou pegar o gravador e eu vou ouvir o assunto inteiro. Entende? Recentemente, meus filhos são novos ainda, né? E eles mudaram de escola. Então, na escola, eles, no intervalo, tava tendo música. E eles me falaram das músicas e tal. E aí eles começaram a me falar que tava tendo funk. Só que eles não sabiam explicar, porque na minha casa, é claro que eu não escuto essa bosta, né, esse estilo de música, né? De funk. E eles não sabiam me explicar. Eles não sabiam dizer se tinha palavrão, se não. Aliás, se tinha palavrão, eles sabem dizer, mas se era impróprio, se era indecente, eles não sabem, né? O contexto da música. E o que eu tive que fazer? Eu tive que ir até lá na escola e fiquei do lado de fora, na hora do intervalo, atrás do muro, ouvindo as músicas. Porque eles não sabiam explicar. Ah, por que você não foi confrontar a professora, a diretora? Porque eles podem falar o que eles quiserem, não tem prova. Você vai acreditar? Depois que eu confirmei o estilo de música, conversei com outros pais e fui até a direção e conversei. E aí cortou, certo? Mas se eu não vou, se eu não tenho prova, se eu não escutei, não tem o que fazer. É preciso você conversar com seus filhos, ficar atento, e é preciso que eles, veja, eles. A gente tem medo de mandar os nossos filhos para a escola e chegar lá eles serem doutrinados, ou ouvir qualquer coisa que não vai ser doutrinado, mas a gente não quer que eles escutem. A gente tem medo disso, mas são eles lá. É que tem que ter medo da gente. Eles têm que ter medo de falarem as coisas que vão chegar no nosso ouvido. O professor que vai doutrinar, ele tem que se cagar de medo, ele tem que morrer de medo do que ele está falando chegar no ouvido de um pai. Um pai bravo que vai chegar lá e vai conversar com ele pesado. Então, essa é a ideia. É a gente começar a expandir esse negócio, falar sobre gravar as aulas, sobre comprar o gravadorzinho. Espalhe essa ideia do gravador, de comprar o gravador, levar o gravador na mochila. E se todo mundo começar a falar nisso, se a direita falar nisso, dizendo que vai fazer, e a esquerda começar a falar nisso, com medo da direita fazer, você pode ter certeza, não tem militante que tente militar quando um pai vai ouvir a conversa. Não vai, tá? Então, se você achou que isso é válido, que é interessante essa ideia, que faz sentido, que pode dar certo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que a gente espalhe essa ideia. Então, isso se torne uma realidade e essa doutrinação maldita acabe, tá certo? Deixa um comentário para mim do que você achou, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.